Glória a Deus. Quantos querem receber uma palavra de Deus essa noite? Eu já disse algum tempo atrás uma coisa, eu vou repetir nessa noite. Particularmente, eu não sei você, se tem uma coisa que eu detesto na minha vida é perder tempo. Para mim, numa palestra, o cara fica enchendo uma abobrinha, numa reunião, eu detesto, eu fico nervoso. Esses dias eu fui numa reunião aí, não importa o lugar, nem o dia, uma reunião X aí, não é da nossa igreja não. Mas eu estava tão angustiado com aquela reunião. Aí você fala, pastor, mas tinha a palavra de Deus? Tinha. Falar em nome de Jesus, foi, em nome de Jesus. Mas fora isso, sabe? Eu falei para Alice, se medisse a minha pressão, estava dando lá nas alturas, tenho certeza. Porque um sentimento de perda de tempo, de enrolação, eu detesto isso. Por isso eu faço tudo, primeiro, para me ocupar o menor tempo possível de vocês. Segundo, que você nunca saia daqui com o sentimento de ter perdido tempo e ter vindo nessa noite. Ou qualquer outra noite. Mas que ao sair daqui você fala, olha, valeu a pena, o meu futuro foi definido nessa noite. E eu creio, eu vivo isso. Não é uma coisa que, tem pessoas que falam que pode crer, mas não vive isso. Eu vivo o que eu estou falando para vocês. Eu vivo, queridos, algo do sobrenatural de Deus. Eu vivo algo que a palavra de Deus todos os dias me alimenta e me faz alçar voos. Até, eu pus o tema lá, você podia até pôr a palavra alçar, eu não pus aí no tema não, veio aqui agora. Pode pôr o tema, Adriano, para a gente ler a minha palavra. E o que eu quero mostrar para vocês é como nós devemos conseguir voos mais altos, ou alçar voos maiores. E isso, queridos, não é palavra de motivação apenas. É claro, a palavra de Deus nos motiva, ou não? Claro que motiva. A palavra de Deus é a palavra positiva, eu creio também. A palavra que nos leva para cima. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar coisas para a gente ter uma vida de maior qualidade. E todas as vezes que eu falo de sucesso, todas as vezes que eu falo de prosperidade, toda vez que eu falo de qualidade, eu não estou referindo-me a dinheiro. Embora também isso traz qualidade. Pode trazer ou não, pode trazer às vezes prejuízo. Mas o que eu quero dizer para vocês qualidade, é qualidade, por exemplo. Quase todos nós, acredito eu, passamos por preocupação. E se você pega a palavra preocupar, você ocupar com antecedência. Preocupar. Aí você está preocupado. E geralmente o que é uma preocupação? É concentrar, é dar atenção para coisas negativas. Pode ver, toda preocupação, ela está concentrada em coisas negativas. Porque se não é coisa negativa, você está para que preocupar? Você está bem? Aí você está preocupado. Ah, meu filho pode ter batido o carro. Você está concentrado em coisas negativas. Ah, eu estou com um caroço aqui, pode ser um câncer, estou tão preocupado. Olha aí, está ocupado antecipadamente com uma coisa negativa. E a preocupação, ela gera muitas outras coisas, como ansiedade. E a ansiedade gera doenças em nós. A ansiedade gera até depressão, queridos. E nós hoje precisamos aprender alguma coisa em Deus, que nós podemos viver num mundo problemático, nós podemos viver num mundo cheio de confusões, conturbado, porém descansando e vivendo no melhor de Deus. Amém, queridos? Queridos, como é importante nós vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Como é importante nós descansarmos no amor de Deus. Como é importante entender que Deus quer fazer que nós sejamos melhores, que Deus quer cuidar das mínimas coisas em nossas vidas. Se eu fosse contar para vocês, tem coisa na vida, a gente não deve contar muito não, porque tem gente que não entende. Até eu pus uma frase de inveja, né?
a inveja, quando você tem sucesso na vida, tem gente que gera ódio e ele defende até a iniquidade, ele defende a criminalidade, desde que seja para confrontar a sua alegria. Essa que é a verdade. Mas, queridos, eu tenho vivido esses dias, cada experiência com Deus, do sobrenatural, olha, as maiores experiências que Deus está me abençoando em toda a minha vida, está sendo esse ano, 2019. Em toda a minha vida. É o que eu estou falando, em toda a minha vida. Essa semana passada, os negócios que Deus me deu, as bênçãos que Deus me deu, assim, uma coisa tão grandiosa, eu não vou entrar em pormenores aqui, mas é tão grandiosa, que eu fiz negócio assim, sem querer, viajando, só entreguei na mão de Deus. O pessoal falou assim, é impossível você fazer isso. Um cara foi lá, é impossível. Só igual você falou, ele falou assim para mim, igual você falou, só se for Deus. Quando ele falou, só se for Deus, eu falei, pronto, é isso que eu queria ouvir. Viajei, enquanto viajava deu certo, o cara não acreditou, mas está lá. Diga comigo, só se for Deus. Então pronto, você está no ramo certo, você está no lugar certo, você está na agência de Deus neste lugar, amém, queridos? Você não está na agência da Caixa, você não está na agência do banco, você está na agência do céu, amém, queridos? E nessa agência do céu, nós podemos qualquer coisa, mas nós precisamos trabalhar com algumas coisas. O grande problema, eu volto a falar o que eu disse antes de apresentar as crianças, o grande problema é transformar as pessoas, o grande problema é nós sairmos da nossa zona de conforto, o grande problema é que nós temos, todo ser humano, ele é muito resistente à mudança. Pega um homem e fala assim, olha, vamos pentear seu cabelo desse jeito, o cara, não, mas eu sempre penteei desse jeito. Normalmente é mais complicado, tem gente que é mais tranquila. Estou falando de pentear cabelo, coisa mais simples do mundo. Não altera em nada a personalidade da pessoa. Mas e aquelas coisas que é do interior? Nós somos resistentes. Agora, o que eu queria que você entendesse, hoje, Deus quer falar com você. E guarde essa frase no seu coração, por favor. Quando Deus fala, as coisas mudam. Diga comigo, quando Deus fala, as coisas mudam. Diga mais uma vez, quando Deus fala, as coisas mudam. Então, como nós vamos conseguir dar voos mais altos? Eu quero pedir, Adriano, coloca os 2 textos bíblicos lá, por gentileza, Adriano. Eu quero ler Salmo 37, versículo 4, e João 6, 63. Salmo 37, 4. Vamos ler todos juntos, são 2 versículos bem pequenininhos. Vamos lá. Todo mundo junto. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez, depois eu vou falar sobre esse versículo. Vamos lá, todos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Viu a ordem? Viu a ordem como é que é? Deus, se o Senhor me abençoar, eu entregarei minha vida a Deus. Se o Senhor fizer aquilo por mim, ai, irmãos. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui numa casa, numa reunião aqui no Bandeirante, numa casa, um irmão da nossa igreja. Aí convidou a vizinha. Sabe aquelas vizinhas bocuda? Mas literalmente, até fisicamente. Que tem gente que me mete, assim, achando que é o máximo. Ah, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Pela graça de Deus. Então, pastor, eu tenho um lote assim, assim, assim. A chuva derrubou o meu muro. Se Deus mandar dinheiro para me construir o muro, então eu entrego minha vida para Ele. Aí falou assim para mim, irmãos, tem coisas, eu sou um cara equilibrado, o Espírito Santo me controla, porque minha carne sobe nessas horas. Mas eu disse para ela, com amor eu disse, querida, se você pensa que o valor da sua alma para Deus é um muro, você está enganada. Se você acha, sabe, se Deus quiser que você entregue a vida, você vai mandar dar um muro, você precisa se arrepender para ver se Deus te quer. Eu sei que eu exagerei, eu sei que eu exagerei. Deus ama o pecador indistintamente, todo pecador que vem a Ele ama, amém, queridos? Mas me deu raiva o negócio aquele, colocar a condição, tá bom, e põe assim, se Deus quiser que eu entregue, então quero ver Ele me arranjar meu muro de volta. Então, queridos, a Bíblia, muitas vezes nós queremos inversão. Eu preguei domingo passado aqui, eu me lembro perfeitamente, eu preguei em Gênesis capítulo 12, e eu disse sobre Abraão. Deus falou com Abraão, primeira coisa, Abraão, sai da tua terra, depois anda no caminho que eu te mostrar. Depois Deus falou, eu te abençoarei. Veja bem, a Bíblia está dizendo aqui, pode deixar por favor o texto lá mais uma vez? Obrigado.
Na tela aqui, por favor, número 2. Agrada-te do Senhor. Ou seja, seja agradável a Deus. Quando você pega a palavra agradar, faz feliz. Seria mais ou menos isso. Faz alguém estar regozijante. Faz Deus ficar feliz com a sua atitude. Mais ou menos isso. Depois disso, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E não o inverso. Quantos conseguem entender que isso tem uma prioridade? É isso que a gente precisa entender. Então diz, agrada o Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quem tem desejo no coração? Seja sincero. Eu tenho, muitos. Sempre terei. Olha, eu tinha um desejo, Deus realizou. Nesse ano, um grande desejo, Deus realizou. Mas e aí, parou? Não, tem outros. Eu sou muito feliz com o que Deus já fez, mas sou insatisfeito porque eu quero mais de Deus. Eu falo isso em todo sentido, de família, eu falo isso aqui da minha vida com Deus, eu falo da minha vida física. Hoje eu falei para Alice, eu estou vendo tão bem esses dias, que eu não estava muito ligando se eu morresse não, assim, não era suicida não, viu irmão, fica tranquilo, nunca pensei em suicidar. Mas então assim, se Deus me levar, me leva, estou nem aí, assim, Deus quer levar, estou pronto. Muitas vezes eu saí do cemitério assim, fui lá, vi um morto lá, falei, se eu fosse para casa agora, um carro passasse assim, eu estava feliz também, glória a Deus, estou nem aí. Agora eu estou tão feliz, não, Deus, agora eu quero ver mais. Não é que eu não estava feliz, mas eu comecei a entender algumas coisas, Deus começou a trazer tanto agrado ao meu coração, e Deus tem falado, não é por hoje, é pelos 40 anos que você prega a minha palavra, é pelas dificuldades que você já passou e permaneceu fiel, é porque você não se corrompeu diante das pessoas, seus amigos que se corromperam. Esse é o sentimento de Deus no seu coração nessa noite. Adriano, coloca o segundo versículo lá por gentileza. Essa é a final do versículo 63. Esse versículo a gente passa batido, mas como ele é lindo. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Para de olhar só o português. Olha o que tem por trás dessa palavra. Olha o princípio espiritual que existe. Se eu digo bom dia, é bom dia. Se eu digo, meu dente está doendo, não está não, fica tranquilo. Meu dente está doendo. Se eu digo, vou tomar um banho, vou tomar um banho. Não tem muita coisa por trás disso. Mas olha a palavra do Senhor. Gente, as palavras que eu estou proferindo para vocês, as palavras que eu disse a vocês, não são apenas palavras. As minhas palavras, elas são espírito e vida. As palavras que eu lhe disse, são espírito e vida. Olha que poder, queridos, isso. A palavra de Deus, o que Deus fala com você, tem poder nela, tem vida. Se nós humanos, a gente fala uma coisa, você está bonita, a pessoa está toda feliz, e você está horrorosa, a pessoa fica para baixo. Não é? Criança é a mesma coisa. Se tem poder nossa palavra, agora a palavra de Jesus, a minha palavra é espírito e é vida. O que Deus fala conosco, não tome a palavra de Deus como você toma um jornal. Não tome a palavra de Deus como você ouve uma palavra do médico, do psicólogo, de um amigo, de um pai, da mãe. Estou falando que tem palavras boas dessas pessoas, mas é diferente o que eu quero dizer. A palavra de Jesus que deixou para nós é palavra de vida, é espírito e é vida. Por isso, queridos, que o cardápio para nós crescermos em Deus é a palavra de Deus, ponto final. O cardápio para você crescer em Deus não é ouvir música. O cardápio para você crescer em Deus não é rezar o terço. O cardápio que o Espírito Santo coloca sobre a sua vida é a palavra de Deus. Por isso que Pedro fala, desejai ardentemente como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Para que você adivinha dele o crescimento. O crescimento só pode vir através da palavra de Deus. Quantos conseguem entender? Diga amém. Então eu queria a partir desses 2 versículos. Primeiro, eu tenho desejo, mas Deus fala, tá bom. Mas antes de colocar seu desejo, você já pensou em agradar a Deus? Outra coisa, você já percebeu que as palavras de Deus não são apenas palavras, mas tem vida nela? Quer um conselho? Mesmo que você não compreenda a profundidade, o propósito da palavra de Deus que você está lendo, aceite aquela palavra que vai ser melhor para a sua vida. Mesmo quando Deus fala, eu quero te abençoar financeiramente, Deus fala, mas você tem de dar. Não tem lógica, eu estou precisando de dinheiro, não é entregar dinheiro. Quando você começa a entender isso, queridos, você vai ver que a palavra de Deus é vida.
E a palavra de Deus sendo vida, ela transforma. Ela tem poder de criar o que não existe. Ela tem poder de curar o que está doente. Ela tem poder de transformar aquilo que precisa ser transformado. Ela tem poder de rejuvenescer aquilo que apodreceu. Ela tem poder de dar vida àquilo que já está morto. Pela palavra de Deus, os céus e a terra foram formados. Pela palavra de Jesus, Lázaro saiu da sepultura. E pela palavra de Deus nessa noite, Deus vai transformar o seu futuro, o ano de 2019, em nome de Jesus. Tá bom o ano para você? Ah, tá bom. Para mim está maravilhoso. Eu nem esperava tanta coisa boa acontecer na minha vida esse ano. Está maravilhoso. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, queridos. E eu falo muito que eu fui pregar na igreja. Pastor, pastor, o pessoal fica muito assim cheio de... Porque tem muitos pastores que vêm pregar, ó, é 3 mil reais, tal, fala, né? E o pessoal entrou nessa leva aí. E vocês sabem disso. Eu falei, pastor, deixa eu te falar. Eu nunca precisei, pelo contrário, eu falo aqui que eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de nada. E tem mais uma coisa, eu falei para ele, estava falando com o pastor lá. Eu não vim vender nada, não vendo camiseta, não vendo livro, não vendo CD, porque eu não canto também, se eu cantasse até, né? Mas não canto, eu não vendo nada, não vim aqui pedir emprego, não vim aqui pedir para pregar na sua igreja, não vim aqui para falar com o seu pastor, não sou político, não vim pedir apoio, não vim pedir nada. Então o que você vai fazer aqui, pastor? Eu vim ministrar um estilo diferente de vida, baseado em Cristo Jesus. Um estilo que eu vivia com Ele, um estilo que eu aprendi a viver nele. E eu não sei se eu já contei aqui. Estão contando meu tempo aí? Já está, Alain, meu tempo está contando, está ralado? Está sem relógio hoje? Desliga o relógio, por favor. Aí. Gente, mas eu falei domingo passado, eu gosto mais de falar, cara. Falei, Deus, será que o espírito de mulher está sobre a minha vida? Misericórdia. Sai de mim. Misericórdia. Eu já fico preocupado com o tempo, porque eu gosto tanto de falar. Mas só para lembrar vocês, o que a palavra de Deus faz? Eu sou a terceira geração de pastores. O meu avô foi missionário vindo para o Brasil, em 1914. O meu sogro estava aqui agora, foi pioneiro em Brasília, o primeiro pastor batista ordenado em Brasília, na história de Brasília, e já tem 81 anos, eu sou pastor, já tem filha pastor. Algumas pessoas talvez conheçam essa história, mas eu vou contar, porque às vezes muitos não conhecem. Quando eu fui para o seminário, em 1980, que eu estava lá com os seminaristas, todos os colegas lá agora, já contei isso, olha para você ver o poder da palavra. Eu, irmão, se eu fui criado, assim, eu fui uma criança normal. Normal quer dizer, caía de bicicleta, ralava o joelho, matei aula, essas coisas de criança, normal. Mas tem muita coisa que é normal hoje que eu nunca fiz. Eu nunca fiz. E eu nunca escondi nada de minha mãe e do meu pai, eu fui rebelde, eu xinguei minha mãe, eu nunca fiz isso. Eu era aquele menino, pequeno, criança, que eu ia na chácara, eu via uma goiaba grande, bonita no pé, eu falei, vou pegar essa goiaba para mim. Mas eu lembrava da minha mãe, falei, não, minha mãe merece essa goiaba, eu não vou comer não, vou levar para ela. Eu fui assim, diante de Deus, Deus sabe da minha realidade, eu era assim. Aí cheguei no seminário, queridos, aí que bando de gente lá, eram 44 seminaristas internos, e aqueles caras mais loucos, e assim, tinha gente lá, o Buri, que eu trouxe aqui na igreja um dia, ele contou aqui na igreja, o Buri estava lá, era da minha turma, o Buri contou que ele, quando era jovem, ele morou no prostíbulo, não é que foi no prostíbulo, ele morou dentro do prostíbulo, ele era traficante de drogas. Outro colega lá, ele ficava tão drogado, cheirava cocaína, que a polícia tinha buscar ele amarrado em cima do telhado da casa dele. Outro foi preso, outro foi baleado, outro deu tiro, outro foi traficante, papapá. E era assim, muito lindo, que eu ficava emocionado com aquilo, queridos, diante de Deus, porque eu ficava, por que eu estou contando isso? Porque nós que éramos internos, nós tínhamos todos um culto de manhãzinha no seminário, e todos os dias, o pastor, que era o Deon lá, um seminarista dava 5 minutos do testemunho da conversão dele, como é que Deus chamou para chegar lá. Só os calouros que faziam isso. Eram 44. E aí, sempre meu nome foi W, né? Se existisse um Zaqueu, era o último, mas não tinha, eu era o Wilbert, sempre o último da chamada. E aí, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Ficar pensando naquelas pessoas, falando cada testemunho tão lindo, eu não tinha nada para falar, cara. Nada. Assim, eu já contei isso aqui, tem coisas assim na vida que, é claro que é um exagero que eu falar, mas assim, na hora passa a minha cabeça, cara, eu devia ter aprontado um pouco. Eu devia ter feito umas coisas erradas aí para me contar. Porque eu vou falar o quê?
Eu nunca me embriaguei. Eu nunca, não é que eu usei droga, eu nunca vi droga na minha vida. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar lá? Assim, esse cara tem um time bacana, tinha um lá que enforcou a tripa da galinha no galo da vizinha, sabe, umas coisas malucas, eu não tenho nada, fiquei assim. Naquele dia, Deus me deu a palavra, e isso tudo para basear, para vocês entenderem como é importante a palavra de Deus. E Deus me deu uma palavra tão tremenda, na hora que eu fui dar uma testemunho, eu falei assim, Deus começou a falar, meu filho, o que você tem que falar é o poder do Evangelho. Essas pessoas estão... Eu não vi, meu irmão, meu pai brigar com minha mãe. O lar da minha casa sempre foi muito estabilizado. Talvez esse seja um dos motivos que Deus me ajuda também no meu casamento. Muita gente teve crise na família, pai batendo em mãe, abandonada. Eu conversando com o pastor agora, o pastor abriu o coração comigo. O pastor foi me buscar no aeroporto, eu fiquei conversando com ele de 5 da tarde às 10 da noite. Ele falou, pastor, muito obrigado. Valeu mais do que qualquer pregação. Eu não tive um pai para me conversar. Então, gente, tem tanta gente assim, não é o meu caso. Eu cheguei no seminário e falei assim, olha gente, meu testemunho é o seguinte, eu não tenho nada para contar para vocês. Não fiz nada, achei maravilhoso o que vocês fizeram aí, Deus transformou. Eu não tenho nada disso. Eu nunca nem roubei uma coxinha de galinha lá para minha mãe ficar com fome. Não fiz nada disso. Não fiz nada disso. Agora, o testemunho mais lindo que eu acho, é que o poder do Evangelho me livrou de eu passar por todas essas coisas que vocês passaram. E quero falar para vocês que um dia eu vou casar, e eu pretendo ter filhos. E se Deus me der os filhos, eu quero que os meus filhos tenham o meu testemunho, não o que vocês deram de vocês. Que os meus filhos ao chegar a 20 anos e digam, eu não precisei fazer nada disso para saber que é errado. Eu não precisei experimentar veneno para saber que mata. Eu não precisei experimentar drogas para saber que destrói. O poder da palavra de Deus é isso. Nos preserva, nos faz abençoados. E aí, queridos, quando a gente precisa dar voo mais alto, a gente precisa entender esse poder da palavra de Deus. Tem um texto que eu passei aqui do livro, do Rick Warren, se você puder colocar, fala sobre a palavra de Deus, coloca aqui, eu queria ler, por gentileza. Diz lá, olha aqui, quando Deus fala as coisas, mudam. Olha que isso aqui é do Rick Warren, esse texto, achei lindo. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma a circunstância, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Coisa linda demais, achei bonito demais, por isso que eu quis transcrever aqui. Quem quiser tirar foto, pode voltar de novo lá, tira a foto, que não dá tempo de copiar, você tira a foto aí. Passou aqui na igreja, pode usar celular? Pode, só não pode ficar ligando para os outros à toa. Mas para tirar foto, pode. Então, olha que coisa tremenda a palavra de Deus é. Olha quantos benefícios ela traz sobre nossas vidas. É por isso que nós precisamos crer nessa palavra, se nós queremos vencer. Então, o que acontece? Quando a gente fala, agrada-te do Senhor, aí vem a questão, como que eu posso fazer Deus ficar feliz? Como que eu posso agradar a Deus? Antes de eu responder isso, pense, tenta lembrar as pessoas que você conhece que quiseram agradar a Deus. Não, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer um voto, eu vou agradar a Deus. Aí você pensa, a pessoa andou a pé 200 quilômetros para ir numa cidade santa, lá fazer uma trajetória, daquela rota da santidade, ou rota não sei de quê, e a pessoa anda a pé 700 quilômetros, vai lá para Santiago de Compostela, lá na Europa, e faz o caminho de 700 quilômetros a pé, e ele entende que fazendo aquilo vai agradar a Deus. O próprio Paulo Coelho escreveu aquele livro lá, baseado nessa trajetória que ele fez lá no caminho de Santiago de Compostela. Aqui no Brasil, tem uma rota de São Paulo até Aparecida do Norte, e então, esses dias eu conheci com um cara, e nem é ciclista, foi de bicicleta de Brasília a São Paulo, gastou 15 dias pedalando, porque ele queria agradar a Deus, e foi até Aparecida do Norte. Então as pessoas querem agradar a Deus, andando de joelho em escada, dando chicotada nas costas, você vê algumas religiões, o cara vai batendo até sangrar, e vai sangrando, e quanto mais sangue, ele fala assim, não, estou agradando a Deus. E as pessoas procuram todas as formas de agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus fazendo aquilo outro. Queridos, nós erramos, porque se você me mostrar um exemplo na Bíblia, de pessoas que agradou a Deus fazendo qualquer uma dessas coisas, e vou falar mais, não é crítica aqui à religião católica ou evangélica, não. Vou agradar a Deus rezando um terço. Não, você não vai agradar a Deus rezando um terço.
Ah, vou agradar a Deus orando aqui, de joelho, aqui na igreja, vou falar na nossa igreja. Aqui na igreja, 24 horas até fazer calo no meu joelho. Não, você vai ter problema no joelho, mas não vai agradar a Deus com isso. Olha, eu vou jejuar e Deus vai mudar. Não, não é isso. Pastor, então como eu posso agradar a Deus? Aí que é a pergunta correta. Aí nós vamos entender. A Bíblia fala, agrada-te do Senhor. Ah, então vou agradar a Deus, vou andar de bicicleta 200 quilômetros, 1000 quilômetros. Não, não é esse. Como que eu posso agradar a Deus? A gente precisa voltar. Por isso que a palavra que o Senhor fala, a palavra que eu vos dei é palavra de vida. E aí a gente começa a entender por que Deus disse isso para cada um de nós. Eu vou num texto, eu acho que eu não passei para você, Adriano, que está em Efésios, no capítulo 4, versículo 22. Eu vou ler aqui. Efésios 4, 22. Olha o que o Senhor fala. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, se você quer agradar a Deus, Deus mandou um modelo, e o modelo é seu filho. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Em Cristo nós agradamos a Deus. Quando eu transformo a minha vida, passo a ter uma vida semelhante a Cristo, eu vou agradar a Deus. Se você agrada a religião, você é um religioso, e religioso é cheio de traumas, é cheio de problema, e traz mais confusão do que razão. Se nós queremos agradar a Deus, eu preciso me assemelhar a Cristo. Eu preciso parecer, quanto mais eu parecer com Cristo, mais eu estou agradando a Deus. Porque Cristo é o protótipo, é o modelo que Deus enviou, é a nossa inspiração para que nós devemos olhar. Em todas as coisas, precisamos pensar, o que faria Jesus no meu lugar? Se eu consigo entender isso e fazer da mesma forma, a minha vida será uma bênção. Domingo passado eu falei, tem muita gente, eu quero ser abençoado, mas para que ser abençoado? Ué, para ser abençoado? Não! Derrama a tua bênção para depois subir, derrama a tua bênção para depois subir, e a gente canta, que bênção é essa? Para que essa bênção? Só justifica sermos abençoados se queremos também abençoar a outros. Esse é o modelo, esse é o valor. Só justifica eu querer melhorar em Cristo se eu quero me parecer com Cristo. E eu posso parecer com Cristo do momento que eu puder ser transformado. Lá em Romanos 12, é um texto bastante conhecido, muita gente conhece, a gente já falou sobre ele várias vezes. A Bíblia diz que fala assim, olha, vocês não entrem na cultura do mundo. A Bíblia fala, não amoldeis ao mundo. Claramente ali olha, não viva nessa cultura que o mundo imprime em você. A cultura do mundo traz problema. Eu vou falar isso no final, daqui um pouquinho. Tem muita gente que está sofrendo hoje porque errou nas decisões, errou nas palavras, errou na maneira de viver. Tem muita gente que sofre hoje, eu tenho muita pena de algumas pessoas, tenho mesmo, meu coração dói por elas, mas eu não sou culpado de estar sofrendo, e nem Deus. Agem de maneira errada, agem sem estar da vontade de Deus, agem muitas vezes contra Deus. Já acabou? Vamos orar pelo Alain, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês não dão mais tempo que a Alain, não dão, irmãos? Não, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu falo isso brincando, viu, queridos? É porque nós resolvemos, os pastores, hoje a gente está as reuniões mais dinâmica, mais objetiva. Então, é por isso que eu falei que quando der meia hora é para nos avisar. Então, queridos, veja bem. Alonso, vou parar um minutinho que eu preciso mostrar um vídeo aqui, senão vai atrapalhar a música. Eu vou mostrar um vídeo que fala dessa transformação. O que é transformação? A Bíblia diz metanoia. Metanoia no grego é a mesma coisa que metamorfose. Todo mundo já estudou isso em biologia, talvez. Essa transformação. Deus quer essa transformação em nossas vidas. Tem um videozinho ali, acho que é 2 minutos, vocês vão entender o que é. Essa aqui é a transformação que Deus quer em nossas vidas. Tem áudio. Tem áudio. Mas tem que liberar lá em cima. Bom, dá para vocês lerem aí, irmãos? Eu pedi para o Alan até parar de tocar, porque tinha um áudio.
Caiu por aí, vocês acham depois aí. Agora a lagarta tem 3 dias de idade e ela está crescendo. Vai lá, pode deixar, eu vou lendo. A lagarta se torna grande demais para a sua pele e por isso muda de pele e depois a come. Quando a lagarta tem cerca de 3 semanas de idade, ela procura um lugar para fazer um casulo. Primeiro, a lagarta fica pendurada de cabeça para baixo em um galho. Em seguida, ela se mexe até sua pele sair. Lá dentro começou a mudar. Agora está muito diferente. Ela virou uma pupa. Forma-se um casulo para proteger a pupa, que é molinha. Em seguida, o casulo endurece e dentro dele começam as mudanças da pupa em borboleta. A borboleta já está quase pronta para sair. Veja, podemos ver suas asas. A borboleta sai do casulo e fica pendurada com suas pernas para não cair. A borboleta começa a esticar suas asas. Leva 2 horas até que a borboleta estica totalmente suas asas. Por fim, a borboleta está pronta para voar pela primeira vez. Obrigado. Isso aqui mostra claramente o que é metamorfose. Você viu aquele corozinho que é lagarta, horrorosa, nojenta, asqueroso, né? E transforma num dos mais belos insetos que tem a borboleta. É impossível a gente não admirar a borboleta. Ela é linda. E exatamente quando você está no pecado, você na sua forma original. Eu estava pensando, muitas vezes eu falo assim, uma criança não tem pecado. Não, não tem. Mas você já viu que o egoísmo é característico de uma criança? Todo bebê, ele chora, não quer saber se a mãe quer dormir ou não. Ele não quer saber se a mãe está doente ou não. Ele quer sobreviver. Nós nascemos em pecado. E aí, querido, isso é gerado em nossas vidas. Mas no momento que Deus, pela sua palavra entre nós começamos a ver essa transformação naquele caráter tão longe de Deus para transformar nessa beleza que é a borboleta. E aí, queridos, existem pelo menos 4 áreas, eu vou falar rapidamente nelas, só citá-las, para que a gente possa aprender aonde nós precisamos transformar nossas vidas. Primeira área, nós vamos mudar a nossa maneira de agir. A transformação, como eu estou agindo, em relação à minha esposa, em relação ao meu filho, em relação ao meu trabalho, em relação ao dinheiro, em relação à fé, em relação à igreja, em relação ao meu próximo, em relação a Deus. Como a minha ação, como eu estou agindo. Esse é o desafio para nossas vidas. Irmãos, uma vez, eu sempre criei que a minha vida, ela não pode ser um poço, mas ela é um rego que passa. E uma pessoa uma vez quis me abençoar e eu falei para ele que eu não precisava, mas ele quis, o empresário e tal, ele quis me deu uma quantia. Eu vou até falar, ele me deu 10 mil reais. E eu falei para ele que eu não precisava. Ele falou, não, mas eu acho que é uma forma de investir na igreja, na vida do pastor. Eu falei, tá, muito obrigado. E eu falei para ele, mas eu vou repartir com outras pessoas, não vou ficar com esse dinheiro. Ele falou assim, o que você vai fazer, pastor, não é problema meu. E eu peguei e saí. Peguei 1.000 ali com uma pessoa, outro, fui dando, distribuindo. Você fala, pastor, mas você está nadando dinheiro? Não, não estou nadando dinheiro. Mas eu sempre entendi que eu sou abençoado para poder abençoar. E quando você tem esse entendimento, Deus dá mais e mais e mais. Tem pessoas que falam, como é que as coisas dão certo para você? Porque eu sou canal de abençoar outras pessoas. Eu não sou um poço onde as coisas terminam. Eu sou um canal por onde passa a bênção de Deus. Ela não pode parar na minha vida. Irmãos queridos, nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nossa maneira de agir. O mundo age e muitas vezes nós estamos quebrando a cara porque nós agimos errado. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Quando a Bíblia fala renovando a mente, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo se queremos vencer. Nós precisamos mudar também, queridos, o nosso caráter, assimilar o caráter de Cristo. Como Cristo era, como Cristo agia diante das pessoas, diante dos inimigos, nós precisamos ser. Irmãos queridos,
Quando nós somos assim, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Já falei isso aqui muitas vezes. Existem coisas tão tremendas. Inclusive eu quero dar notícia para os irmãos. Vocês lembram quando nós compramos um lote aqui? Olha como é que Deus é, queridos. Compramos um lote aqui, tentamos negociar com a pessoa. E compramos da Terra Cap, não foi o dele. Ele tinha uma edificação lá e tal. Fizemos um levantamento de uma empresa, quanto ficaria um pré-moldado, de tantos metros. Fomos lá, o cara, na época, isso há 8 anos atrás, era 100 mil reais para fazer um galpão daquele. Há 8 anos atrás aproximadamente. E fomos lá falar, o galpão desse, a mesma empresa que fez o seu é 100 mil reais. Nós vamos pagar para você 100 mil. Só pedimos um prazo, que nós não temos dinheiro todo. A única coisa que pedimos foi um prazo. Ou dividir isso para a gente. Não, eu quero 300 mil, porque o metro quadrado de Águas Claras, as coisas assim, mais malucas. Enfim, não foi possível resolver. Fomos para a justiça. Esse cara aprontou tanto com a gente. Tentou mandar meu nome para o Serasa. Não tem nada no meu nome, porque eu sou pastor da igreja. Mandou carta, mandou tudo. E disse que era professor do UNB, que a gente estava arrebentado, queria ferrar com a gente, Meu Deus, é uma coisa tão triste. Nós nunca proferimos nenhuma palavra contra ele ou contra ninguém. Minha filha, que é advogada, ligou para ele. Ele esculachou com ela no telefone. Minha filha desligou o telefone e chorou. Ela falou assim: pai, ele está mexendo, não é com a gente, está mexendo com Deus. Irmãos, a Liz pegou o processo. Ele queria cobrar da gente no processo, está lá 800, quase 1 milhão de reais, 800 mil. Reverteu, o juiz condenou ele para pagar para a gente 500 mil. Nós não pagamos nada a ele. Ele recorreu, perdeu, e agora, uns 15 dias atrás, o processo foi transitado, julgado, mandou para a origem, nada mais. Vai ter que pagar para a gente agora. Glória a Deus. Aí você fala assim, por quê? Queridos, seja justo, confie em Senhor. Se levantarem contra você, lembre-se, aprenda a ter o caráter de Cristo. Não é porque fez isso conosco que eu vou fazer a mesma coisa com ele. Não, deixa a justiça. Tinha um juiz que estava contra a gente, minha filha, esse juiz parece que é amigo dele. Sabe o que Deus fez? Foi lá naquela vara, mandou mudar o juiz e o juiz deu a favor para a gente. Deus muda qualquer pessoa por sua causa. Deus muda, transforma, mas você precisa aprender a agradar do Senhor. Precisa ser limpo diante de Deus. Precisa ter uma vida transparente diante de Deus. E aqui o que Deus está nos ensinando é a palavra dele, queridos. E o que o Senhor está falando? Minha palavra é vida, gente. É espírito e é vida. E quando ela é espírito e vive, ela age. Ela está viva, não é morta. Ela tem poder de transformar. Guarde isso na sua vida, no seu coração. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos assimilar esse caráter de Cristo e ser como Cristo. A melhor definição de caráter, para a gente entender o que é caráter, o caráter é basicamente a soma dos seus hábitos. Aquilo que você costuma fazer é o seu caráter. Por exemplo, um cara que xinga palavrão o tempo todo, esse é o caráter dele. Um cara que vê pornografia o tempo todo, esse é o caráter dele. Um cara que mente, esse é o caráter dele. Um cara que rouba, passa os outros para trás, esse é o caráter dele. Um cara que quer intimidar, esse é o caráter dele. Um cara que é infiel, esse é o seu caráter. Para definirmos o nosso caráter, é só somarmos as nossas atitudes, os nossos hábitos. Esse é o nosso caráter. Quarta coisa, que eu vou falar só essas 4, eu vou dedicar um pouquinho mais, porque talvez possa te ajudar um pouquinho mais nisso. Lá em João 8,31, João 8,32, que até o Bolsonaro fala muito desse versículo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas veja bem, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Tem a primeira parte dele aí, Adriano? Não vi se você colocou. Tem a primeira parte do versículo? Essa frase aqui. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Diz a primeira parte. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer na palavra de Deus. Meu irmão, meus queridos, quando o Senhor fala que a palavra dele é espírito e é vida, nós precisamos entender que ela é espírito e vida. Ou seja, por que tem tanta gente errando? Por que tem tantas pessoas que têm problemas sérios na sua vida? Por quê? Ele baseia as suas decisões na cultura. Quer ver uma coisa? As nossas escolhas. Por exemplo, eu poderia levantar a mão. Quem é que senta muito bem na vida? Aí algumas pessoas levantariam a mão.
Glória a Deus. Eu ia falar para você, sabe que você está bem? Porque você fez boas escolhas. Quem que está malzão na vida? Falei, ó, possivelmente você fez más escolhas, ou pode ser que Deus está te provando para te dar alguma coisa maravilhosa. Mas normalmente nós fazemos escolhas erradas. Ou seja, em que você baseia para tomar decisões? Qualquer decisão, de casar, de viajar, de fazer um negócio, de vender um negócio. Você baseia em que essa decisão? Vou falar aqui 4 coisas, normalmente que todo ser humano, no Brasil, fora do Brasil, as pessoas tomam decisões. Baseado nessas 4 coisas. Primeira coisa que todo mundo gosta de tomar decisão, baseado na cultura. A pessoa fala assim, ah, mas todo mundo está fazendo isso? Ah, eu fiz isso porque todo mundo está fazendo. Então eu entrei. É uma decisão. Você tem aí, Adriano, eu passei para você isso aí. Eu gostaria que colocasse isso aqui porque ajuda as pessoas. Eu gostaria que a pessoa até fotografasse. Nós baseamos em 4 coisas e por isso erramos. Você não pode tomar decisões baseadas em cultura. Então, primeira coisa, cultura. Todos estão fazendo isso, então eu vou fazer. Você não é todos. Você é povo exclusivo de Deus. Você é propriedade do Senhor. Então não faça porque os outros estão fazendo, amém? Você é diferenciado. Fala com a pessoa que está perto de você, você é diferenciado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem que pensar o seguinte, a pessoa que está falando todos estão fazendo, ele falou com Deus antes? Ele orientou-se em Deus? O Espírito Santo orientou a fazer aquilo? Então esquece. Nós não podemos fazer porque todos estão fazendo isso. Então essa é a primeira forma que a pessoa toma decisão, baseada em cultura. Segunda forma, tradição. O que é tradição? Ah, nós sempre fizemos assim. Sempre foi a nossa modus operandi. Ainda fala assim. A gente sempre fez assim, então por isso que eu fiz. Talvez até hoje você sempre fez assim. Mas Deus quer que você mude a partir de agora. Ah, minha família fez assim, glória a Deus. Meu avô fez assim, tá bom. Queridos, veja bem. A própria igreja. Eu não vou condenar os que vieram antes de mim não. Mas eu me lembro, há 40, 30 e poucos anos atrás, não se podia colocar uma bateria na igreja. Você está louco colocar luz colorida? Você está louco pensar na igreja? Até hoje, fala que igreja que está de preto quer dar maçonaria. Fala tanta bobagem por aí. Mas o mundo mudou. Antigamente só podia cantar aquela música, chegava um regente. Eu fui do seminário, aprendi, olha, quando você for na igreja, binário, ternário, quaternário, você diria, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que foi morto. E aquilo era a forma de adorar. Não estou criticando não, tem música linda. Mas não é só essa forma de adorar. Nós precisamos entender, queridos, mas às vezes nós falamos, a tradição, deixa eu falar uma coisa para você. A tradição do judaísmo foi o que levou Jesus à cruz. Porque não aceitava, Jesus veio quebrar tradições. Então não se baseie em tradição para decidir. Amém, queridos? Então primeiro, depois se puder, Adriano, você colocar as 4 coisas. Cultura, segunda tradição, terceira, razão. Pela ideia. Ou seja, não, mas pareceu lógico, matematicamente eu estou certo. As coisas de Deus não são matemáticas, as coisas de Deus são por fé. Se você quer tomar decisão correta em Deus, não faça pela lógica. Não faça pela lógica. Irmãos, foi um corretor na minha casa, estava vendendo minha casa, já vendi e tal. E minha casa é muito cara pela região que eu construí ela. E eu gastei muito dinheiro nela para fazer, gastei 7 anos. Tanto é que o nome da minha casa chama Raquel. Trabalhei 7 anos por ela. Mas quando eu fui vender, o preço dela era o preço no mínimo da casa do Parkway. Uma casa no Lago Norte. Eu vi casas muito mais baratas que a minha casa. E eu levei uns corretores lá em casa. Inclusive um que é meu amigo lá do Lago Norte. Falei, pastor, sua casa se fosse lá no lago, eu venderia ela fácil por isso até mais. Mas nesse lugar você não vende. Vou falar a expressão que ele usou. Eu nunca tinha usado essa expressão assim. Na verdade, desculpa falar com você, pastor. Você pôs dente de ouro na boca de defunto. Não vale mais nada. Quando ele falou aquilo, a Alice falou assim, bem, Deus não vai deixar esse corretor vender. Porque ele não crê na palavra. Ele falou, pastor, se um anjo aparecer para alguém e mandar, falar, olha, quero que você compre essa casa. Aí tudo bem. Mas do contrário, você não vai vender nesse preço. Queridos, para a glória de Deus, 5 dias depois a casa está vendida. Mais rápido que qualquer outra coisa.
Detalhe, à vista. Sem financiamento, sem nada. À vista. E não foi ele que vendeu, graças a Deus. O que eu quero que você entenda, a razão, ela leva a gente a errar. Mas Deus não quer que a igreja seja dirigida por razão. Amém, queridos? Então tome cuidado. Então vamos lá, tome cuidado com a razão. E o quarto, eu falei que era quarto, emoção. Aquele monte de emoção, né? Apareceu na hora certa, eu senti um arrepio. Eu senti uma energia. Tome cuidado com essas coisas, queridos. Nós não podemos tomar decisões baseadas nessas coisas. Todos esses critérios, cultura, tradição, razão e emoção, guarda o que eu vou falar para vocês. Todos esses 4 critérios, eles foram corrompidos pelo pecado que entrou na vida do homem. Entendeu o que eu quero dizer? Escreve isso. Esses critérios que as pessoas usam para tomar decisões, eles foram totalmente corrompidos pelo pecado. Foram corrompidos, por isso o homem não pode discernir. Aí você fala, então, pastor, o que eu devo fazer? Então, você precisa arranjar um critério perfeito. Fala a pessoa que está perto de você. Deus tem um critério perfeito para você. Que não é um critério que as pessoas usam. É um critério diferenciado, meu querido. Ou seja, você precisa saber o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. O que Deus diz para você. Então, por isso, queridos, nós precisamos entender que a nossa preocupação não é nos encher, lembra que eu falei nisso? Nos encher de coisas negativas. Mas nossa preocupação é saber o que Deus tem e refletir diariamente na palavra de Deus. Refletir na verdade de Deus. É a chave, é a oração. A chave é a leitura da palavra. Quando nós oramos e lemos a palavra, nós repartimos o nosso segredo com Deus e Deus revela ao nosso coração. Então, esses critérios são perigosos. Mas quando nós estamos no critério da palavra de Deus, nós sempre vamos dar certo. Lembre-se, eu quero terminar com a frase de Moody. Essa frase eu mandei, eu quero que o Adriano coloque lá, por favor. Moody foi um grande evangelista, um cara que transformou a Europa. E tremendo, olha, diz: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia não foi ler só para você ver a história dos hebreus. A Bíblia não foi feita para isso, queridos. Ela traz conhecimento, é claro, mas não é esse o propósito. O propósito é exatamente isso, para mudar a nossa vida, transformar. Por isso, queridos, eu quero te pedir, por amor a você mesmo, você não vai mudar nada da minha vida se você fizer isso. Você não vai mudar nada da minha vida, por amor a você. Eu sou seu pastor, diante de Deus eu velo pela sua vida, eu velo pela sua saúde, eu velo pela sua fé. Esse é o papel que Deus colocou o pastor na igreja. Por esse motivo apenas, volto a falar, se isso não vai refletir na minha vida, mas eu quero pedir pela misericórdia de Deus, se você quer tomar decisões erradas, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus diariamente, se alimente da palavra de Deus, deseje a palavra de Deus, e Deus vai revelar diariamente, trazendo a porção todos os dias dele, a porção todos os dias, e você vai evitar de comer frutos amargos, por causa de decisões erradas. Por isso que a Bíblia diz, lâmpada para meus pés. A minha netinha de 2 anos, a Nicole, não tem 3 anos, ela já estava lá em casa repetindo, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a mulher fala mesmo, então ela fala muito. E aí, queridos, eu vejo com 2 aninhos, eu falei, é isso mesmo, minha netinha. Lâmpada, luz. O mundo está em trevas. E às vezes estão fazendo besteira, queridos, porque não ouvimos Deus. E a gente fala, não, mas eu tenho critérios para tomar decisão. E cita aquelas 4 critérios que aparentemente são maravilhosos. Mas muitas vezes nós quebramos a cara por causa deles. Por isso, meu querido, entenda que a sua vida é linda. A sua vida merece ser vivida de maneira a ser deliciada. Certa vez eu li uma história de uma pessoa, achei muito linda. E eu falei, Deus, acho que eu estou vivendo dessa forma nesses dias. Todo mundo já chupou jabuticaba, acredito que sim, né? Quem não chupou, você perdeu metade da sua vida, pelo menos. A pessoa nesse mundo não ter chupado jabuticaba, perdeu metade da vida. É uma das frutas mais deliciosas, na minha opinião. E a jabuticaba, quando dá, só de falar que a boca é cheia d'água. E a jabuticaba, quando dá, eu plantei um pé, cuidei de 17 anos na minha casa, agora está produzindo. E a jabuticaba, ela dá, como diz a linguagem, de com força mesmo. O caule fica preto, não tem como você colocar a mão, subir. Você vai pegar um... despenca. Aí a gente começa a encher assim, pega um balde, vai passar na mão assim,
para encher o balde. E a metade cai dentro do balde e a metade fora. Aí você vai andando no pé assim, vai croc, no chão, estralando debaixo do seu pé, tanta jabuticaba desperdiçada. E a gente desperdiça porque tem muita, tem sobrando. E fazenda que tem 5, 10 pés de jabuticaba. Uma vez eu fui, sabe como é que eu peguei jabuticaba na fazenda do amigo meu? Tinha tanta jabuticaba, eu, Alice e um amigo da gente, a gente abriu um lençol no chão, e um foi com a vassoura, passando a vassoura, assim, ia cair no lençol para a gente pegar rápido. A gente desperdiçava, sabe por quê, queridos? Porque tem muito. Mas eu fazia uma coisa, não sei se vocês já fizeram também, quem não fez perdeu outra metade da vida. A gente pegava uma jabuticaba, a gente pegava aquelas, que chama piloca, aquelas grandonas mais docinhas, mais bom, gente. E eu pegava aquelas jabuticabas, uma meia dúzia, não dá para pegar muitas, né? E eu punha no congelador, na geladeira não, congela para virar uma pedra de gelo. Eu podia ficar ali 2 meses, 3 meses, aí já passou a época, porque jabuticaba é bom, mas é rápido, né? Em 10, 15 dias ela acabou o pé, não tem mais nada. Aí eu pegava aquelas jabuticaba grandona no congelador, ia lá, aí assistia televisão, qualquer coisa, assim, sentava, aí eu pegava, só tinha 2 ou 3, né? Alguns meses depois, não tinha jabuticaba. Aí eu furava ela e ficava assim, dá chupadinha. Uma só demorava 10 minutos. Antigamente 10 minutos destruía um pé. Mas só tem uma, só tem pouquinho. Aí eu ficava saboreando ali 10 minutos, uma jabuticaba. E era tão boa, parece que ela ficava mais gostosa que as outras. Porque não tem, né? Quando tem falta, parece que a gente valoriza mais. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre a minha vida hoje. Quando a gente é jovem, a gente desperdiça qualquer coisa. Hoje, cada ano, cada dia, é aquela jabuticaba congelada que eu quero usufruir mais e mais. A presença de Deus tem que ser assim, queridos. A gente tem que usufruir. Não desperdice o tempo que Deus está te dando. Viva da melhor maneira possível, intensamente, como aquela jabuticaba. Falou, Deus, obrigado por essa graça. Obrigado pela porção da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos orienta e o Senhor nos dirige em todas as coisas. Me livra de errar. Não me deixe, não é cair não, é me livre de cair em tentação, nem ser tentado se possível, meu Deus. Esse é o desafio que nós temos nas nossas vidas. Se assim vivemos, seremos tão mais felizes, erraremos tantas vezes menos, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Vamos ficar de pé, vamos orar agora, que Deus abençoe a todos, queridos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Guarde no seu coração. Se vocês puderem repetir uma frase comigo antes de orar, eu queria que vocês repetissem. Diga comigo. Refletir sobre as verdades de Deus é a chave para ter as orações respondidas e o segredo de uma vida bem-sucedida. Lindo, hein? Lindo, hein? Merece falar de novo, merece? Eu vou ler sozinho, depois olha para vocês repararem. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter as orações respondidas e é o segredo para uma vida bem-sucedida. Você pode falar comigo novamente? Então vamos lá, diga comigo. Refletir na verdade de Deus é a chave para ter orações respondidas e o segredo para uma vida bem-sucedida. Você quer isso para a sua vida? Suas orações respondidas? Você quer ter a chave de uma vida bem-sucedida? Aqui está o segredo. Adore o Senhor, ame a Ele, cultive a palavra, tenta agradar. Eu quero fazer Deus feliz. Deus, isso vai te fazer feliz, eu quero te agradar. E a sua vida será uma bênção em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por Tua graça, por Teu amor, pela Tua revelação. E nessa noite, meu Pai, eu te suplico sobre cada pessoa que está neste lugar, que a Tua bondade recaia sobre a vida dos Seus filhos, e que nós, ó Deus, venhamos abrir mão de culturas e tradições e coisas que realmente o Senhor não quer que nós vivemos nisso, mas que venhamos andar em novidade de vida, que a bênção do Senhor venha prosperar sobre nossas vidas todos os dias para a glória do Senhor. Nos ajude, nos fortaleça, traga o Teu poder sobre nossas vidas, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que a Tua graça e bondade recaia sobre a vida dos Seus filhos e filhas nessa noite. Que haja porção do Teu Espírito. Aquelas pessoas que estão vivendo um mau momento porque erraram, o Senhor perdoe as más decisões
e ajude-os a acertar, a recuperar o tempo perdido. Eu quero profetizar, meu Pai, que essas pessoas que estão me ouvindo essa noite, seja através da televisão, do vídeo, que seja que estão aqui pessoalmente, que a Tua graça seja sobre a vida dos seus filhos, e que este ano possa ter uma virada, uma transformação, e que o poder do Senhor venha aperfeiçoar nas suas vidas, e que as suas causas sejam alcançadas por Ti, e que o poder do Senhor, ó Deus, transforme, mude leis, mude pessoas, mas que a Tua vontade prevaleça, e que Teus filhos possam entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que Teus filhos possam entender, quando nós permanecemos na Tua palavra, e a Tua palavra em nós podemos pedir o que quiser e será realizado, se assim for da Tua vontade. Deus abençoe a Tua igreja, abençoe Teus filhos, que seja um tempo de refrigério, que seja um tempo de descansarmos no Senhor, que seja um tempo, ó Deus, que a preocupação dê lugar à confiança, à fé que precisamos ter no Senhor. Abençoe Tua igreja, abençoe Teu povo. Nós oramos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, nosso eterno amado da nossa alma, Jesus Cristo. Nós Te adoramos e entregamos cada palavra pronunciada, entregamos cada vida nas Tuas mãos essa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.